Olá, eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e este é o meu canal no YouTube. Seja muito bem-vindo. Hoje nós faremos alguns comentários acerca do filme Geração Prozac. Mas antes disso, vamos rodar algumas cenas do filme. Confira comigo. This is it. This is the most important day of your life. I thought that's when you got married. Honey, that's the worst day of your life. Lizzie, it's so Harvard. We'll be like these beautiful literary freaks. Brilliant and dark, sexy. You gonna sleep with me tonight? Don't say I didn't warn you. What's that supposed to mean? It means don't say I didn't warn you. The College Journalism Award goes to Elizabeth Wartzel. I want to freeze this moment. Forever. This arises when someone asks Mike Campbell how he went bankrupt. All he can say is, gradually, then suddenly. You wake up one morning. Call this the crack house, where I come to score. Dr. Sterling is my dealer. Seems like everyone's doctor is dealing this stuff now. Sometimes it feels like we're all living in a Prozac nation. Então, o que achou? Bom, aqui nós pretendemos abrir caminhos para novas possibilidades, sem tentar propriamente psicanalizar o filme ou os personagens, nem fechar questões ou esgotar reflexões. Então, vamos apresentar algumas notas psicanalíticas que mais nos implicaram. Ainda prefiro a existência e extinção. É com esta expressiva frase proferida por Sigmund Freud ao jornalista George Viereck, em 1926, em O Valor da Vida, uma entrevista rara de Freud, que abro o meu comentário sobre o filme Geração Prozac, como uma manifestação a favor da vida e de buscar, ao lado de quem sofre, novas razões para poder seguir. E como uma homenagem a Elisabeth Wurtzel, nossa Lise, que morreu no dia 7 de janeiro deste ano, 2020, aos 52 anos, em Nova York, chegando ao fim de uma batalha contra o câncer de mama. Aliás, foi também em 1926 que Ernest Hemingway originalmente escreveu o romance O Sol Também Se Levanta. Tem um momento clássico quando perguntam para Mike Campbell como ele faliu. Tudo que ele consegue dizer é gradualmente e depois rapidamente. É assim que a depressão atinge. Você acorda uma manhã com medo de viver. Lise toma o playboy frustrado na Paris pós-Primeira Guerra como poderoso símbolo para falar da depressão, qual seja o sintoma predominante do sofrimento psíquico no final do século XX e início do XXI, como for a histeria no final do XIX, citando Maria Rita Kell na sua obra sobre ética e psicanálise de 2002. Assim, nós estamos diante de mais que um filme, uma história real datilografada. Parece que o verbo se fez texto pelos dedos de Lise. Tec, tec, back, back, back. Até onde se pode voltar? Vanguardista na discussão da medicalização, Geração Prozac, o filme, veio 7 anos depois, em 2001, da publicação do livro de mesmo nome de Elisabeth Wurtzel, em 94, tornando-se um best-seller de memórias confessionais. Nossa protagonista e autora literalmente corta na própria carne, como uma das cenas iniciais de automutilação ainda criança, para dar voz à sua dor invisível. No ano de lançamento do filme, só nos Estados Unidos, mais de 300 milhões de receitas eram feitas por ano com Prozac e outros antidepressivos. Atrás dos Estados Unidos da depressão segue o Brasil, o segundo com maior número de depressivos nas Américas, com 5,8% da população. Em todo o mundo, são mais de 350 milhões de deprimidos, e a cada 40 segundos uma pessoa se mata. Quase a população da China todos os anos. De 10 a 20 milhões de pessoas tentam suicídio a cada ano, fora o que não é coberto pelas estatísticas. Entre os jovens de 15 a 29 anos, a segunda maior causa de morte é o suicídio, palavra, aliás, citada 48 vezes no livro de Lise. Antes do coronavírus, portanto, a depressão já era uma epidemia global. O filme é dirigido por Eric Skobraerg, a quem é atribuída a frase: um filme deve se conectar ao mundo em que vivemos, preciosamente produzido pela também roteirista Gaut Niederhofer, o que resulta numa história visceral da qual ninguém sai ileso. Em alguns momentos no filme, a paisagem parece passar pela protagonista e ela pela paisagem, quase brincando com a noção de tempo e espaço, qual a temporalidade do inconsciente. Tânia Rivera, em Cinema, Imagem e Psicanálise, uma publicação fantástica da editora Jorge Zahar, diz-nos que
A psicanálise interessa o ponto agudo da constituição, da dor e da fruição do sujeito. A psicanálise nasce entrelaçada à arte, como a tragédia de Édipo Rei, de Sófocles, seguida de Hamlet, de Shakespeare. E salienta, não se trata de aplicar a psicanálise às obras para apontar nelas alguma verdade que apenas esta disciplina poderia revelar. Trata-se de buscar conhecimento sobre o homem nessas obras e, mais especificamente com elas, aprender sobre o sujeito e sua relação com a imagem. Fato é que a questão da depressão ainda segue envolvida por um estigma social ligado ao transtorno mental como um todo, que marginaliza a loucura, quem tenta suicídio, quem experimenta desesperança, como, aliás, outrora ocorreu às histéricas. Isso é invenção, isso é coisa de quem quer chamar a atenção. E de que lado está a psicanálise? Proponho que, como Lise se mostra em uma das suas primeiras cenas, estejamos nus, despidos de todo julgamento e preconceito, já que nos dispomos a quebrar tabus e repensar bem psicanaliticamente por que a gente faz o que faz. Há um sintoma psicanalítico e um sintoma médico. Como nos lembra Slavoj Žižek em Como Ler Lacan, o sentido freudiano está no sintoma como mensagem codificada do inconsciente, ou seja, não necessariamente um sinal de doença, como no sentido médico, mas uma expressão particular de um conflito psíquico. Assim, para a psicanálise importa entender a relação estabelecida entre o sujeito e o sintoma, e é em análise que este sujeito pode atualizar sua linguagem para equacionar o sofrimento. Freud já havia nos advertido em Sobre a Psicoterapia, de 1905, que a psicanálise não é aplicável às pessoas que não sejam levadas à terapia por seu próprio sofrimento, e que a psicanálise não deve ser tentada quando se requer a rápida remoção de sintomas perigosos. Neste ponto, o tratamento exclusivo medicamentoso para uma cura médica pode afastar ou, em certos casos, até inviabilizar o processo de investigação de causas mais profundas. Por outro lado, assim como as emoções, alegria, raiva, tristeza, precisam ser validadas, os impulsos autodestrutivos e autodepreciativos precisam ser tratados. E, para isso, os recursos médicos podem ser usados como promotores da vida, das experiências e de dar oportunidade ao sujeito para continuar seguindo. Neste contexto, o aumento da medicalização é sem contradito um fenômeno global. E em todas as partes do mundo tem havido uma tendência de aumento no uso de remédios psiquiátricos, tanto por prescrição médica, mas principalmente por conta própria, a automedicação, o que é um grave risco. Segundo Maria Rita Kelly, sobre Ética e Psicanálise, de 2002, o homem contemporâneo quer ser despojado não apenas da angústia de viver, mas também da responsabilidade de ter que arcar com ela. Quer delegar a competência médica e as intervenções químicas à questão fundamental dos destinos das pulsões. Quer, enfim, eliminar a inquietação que o habita em vez de indagar seu sentido. Mas não percebe que é por isso mesmo que a vida lhe parece cada vez mais vazia, mais insignificante. Importante recordar que a depressão é uma doença que passa pela dimensão fisiológica da neuroquímica cerebral, principalmente com relação ao desequilíbrio na produção e receptação dos neurotransmissores serotonina, noradrenalina e, em menor proporção, dopamina, deficiência vitamínica e alterações hormonais, por exemplo, disfunção tireoidal. Logo, a pretexto de contestar a medicalização indiscriminada, não se pode descuidar da preservação da vida. Há sim casos reais em que o sujeito está sob risco de morrer, em descompensação orgânica grave, e nós vemos isso no filme. Dr. Sterling demonstra competência, experiência e sensibilidade ao prescrever o Prozac. Não quando os amigos conduzem Lise, depois de dias sem dormir e sem tomar banho. Ela precisa de ajuda médica. Nem quando a paciente pergunta: "Não vai me dar nada, doutora?", ao que responde grave: "Não, não hoje". Foi preciso ela passar pela terapia, tomar partido primeiro, se implicar, se mobilizar. E depois da desilusão amorosa, de ter caminhado sobre os próprios pés, de ter amado, de ter sofrido, se desiludido e tentado, com recursos próprios primeiro e sob o amparo do outro, quando as lágrimas lhe faltaram e nem a altura a assustava mais, desabou. E veio então a recomendação para que experimentasse o remédio que lhe fizesse adquirir alguma perspectiva e não perder o controle. A medicação psiquiátrica inserida no momento certo, num tratamento combinado com terapia, pode evitar uma catástrofe.
não é sozinha a vilã responsável por impregnar o cérebro com substâncias deletérias e criar viciados em potencial. Não se desconhece a pressão e patrocínio da indústria farmacêutica neste fenômeno de medicalização denunciado por Lise, crack house da Quinta Avenida, porque tudo o que realmente faz é prescrever receitas e distribuir comprimidos. São aliados no tratamento de uma doença e na preservação de vidas, se usados com critério. Talvez seja importante trabalhar primeiro o preconceito do próprio paciente relacionado ao medicamento, pois ao experimentar as primeiras melhoras da saída do fundo do poço, pode passar a contestar o seu uso. Eu tenho uma personalidade emocionalmente afetada, mas sou eu, e estou vendo eu me tornar essa pessoa que faz a coisa certa e diz a coisa certa, mas essa não sou eu. No caso de Lise, lançamos a hipótese das adicções também como um sintoma. Acho que cheirei cocaína e fumei um pouco de maconha, mas era só para fazer o efeito do êxtase durar mais. Talvez algumas cervejas? Preciso da doutora para me dar uns tranquilizantes, para eu diminuir o efeito da cocaína. Não parece o abuso de substâncias psicoativas uma tentativa desajeitada e desesperada de aplacar a angústia, complicando ainda mais o quadro clínico e aumentando a predisposição ao suicídio pelo efeito desinibidor do álcool? Lise é tão jovem, tão bonita, tão brilhante. Tinha tudo para estar bem, mas é como um modelo com defeito numa definição autoral. E até que ponto não é este um defeito desta sociedade do cansaço de que nos refere Byung-Chul Han em sua obra de 2010? A obrigação de ter que produzir com originalidade, motivação, cumprir prazos apertados, ser premiada por seus textos, ser famosa, sexy, formada em Harvard, amada pela mãe, atendida pelo pai, reconhecida por todos, ufa, podendo levar o sujeito do máximo desempenho a uma profunda depressão. Vamos passear por algumas definições livres para a depressão. A clássica da psiquiatria engloba vasta sintomatologia para o transtorno depressivo. Rebaixamento do humor, alterações de sono e de apetite, desvitalidade, agitação ou retardo psicomotor, sentimento de desesperança, angústia, desespero e tantos outros. O de Elizabeth Hurtzel: mesmo em meus sonhos, eu acordo cansada, como se estivesse sendo afogada por alguma onda escura. Tudo que vejo é o lado escuro de tudo. O de Maria Rita Kell em O Tempo e o Cão, a atualidade das depressões, de 2009. A depressão não se resume simplesmente a estados de ânimo, tais como tristeza, abatimento, desânimo, inapetência para a vida. A posição do sujeito que se deprime é de desistir de ser, e então sofre da culpa por ceder em seu compromisso com o desejo inconsciente. Ou, como o Ruby resume, não consigo imaginar como deve ser doloroso ser como você, Liz. Agora recorramos a Freud, para tentar distinguir os quadros de luto, melancolia, depressão e tristeza. Em Formulações dos Princípios do Funcionamento Psíquico, de 1911, temos que uma tendência geral de nosso aparelho mental parece encontrar expressão na tenacidade com que nos apegamos às fontes de prazer à nossa disposição e na dificuldade a que a elas renunciamos. Como se a dor viesse do fato da libido se agarrar ao objeto de amor e não querer abandoná-lo, embora se saiba que o perdeu. Este é o doloroso estado de ânimo do luto. O objeto amado não existe mais, e então exige que toda libido seja retirada de suas conexões com esse objeto, que difere da melancolia. Na obra Luto e Melancolia, de 1917, Freud menciona uma espécie de abatimento doloroso, perda de capacidade de amar, inibição de toda atividade, acrescida da diminuição da autoestima. Esta última parece representar uma rejeição à capacidade ativa na vida, desejante de substituir os objetos perdidos por outros que sejam, no possível, tanto ou mais apreciáveis. Daí, o complexo melancólico se comportar como uma ferida aberta. Ainda sobre a depressão, há de se discernir humor deprimido, distimia, do transtorno depressivo. Na psicanálise, a depressão tem sido vista como expressão do mal-estar contemporâneo no lugar de sofrimentos ligados às interdições da moral civilizada. Já a tristeza é uma dor do ser. Emoção psicologicamente normal. Aliás, a tradução do termo alemão Trauer, luto, é tristeza profunda. A proximidade do conceito de luto com o de tristeza é em alemão mais evidente do que em outras línguas. Vem de Trauer, luto, o adjetivo traurig, triste. Há um ponto de insuportabilidade do sofrimento, e o suicídio parece ter a ver com ele.
Um transtorno pode estar presente, mas não necessariamente. Olha o estigma. Sabemos que a mortalidade humana, como condição indissociável da movimentação na vida, é inaugurada desde o nascer. Mas em algumas condições conjugadas, parece haver maior risco de recorrer à morte como saída do sofrimento. Citando Lise, tudo é plástico. Todos vamos morrer mais cedo ou mais tarde. Então, o que isso importa? Esse era o meu lema. Como vai dizer Freud, em 1915, em Reflexões para os Tempos de Guerra e de Morte, a morte própria é, pois, inimaginável. E todas as vezes que tentamos fazer dela uma ideia, podemos observar que, em rigor, permanecemos sempre como espectadores. Assim, foi possível arriscar na escola psicanalítica esta asserção. No fundo, ninguém acredita na sua própria morte, ou, o que é a mesma coisa, no inconsciente, cada qual está convencido da sua imortalidade. Defendemos que é preciso falar da morte e naturalizar os processos e a angústia do viver. Porém, fugindo da prejudicial romantização do suicídio, buscando novas razões para poder seguir e recursos para suportar a delícia e a dor de ser quem é. Aliás, não fosse nossa impermanência e felicidade episódica para colorir os momentos de viver, como estaríamos atentos ao tempo chamado hoje? Afinal, qual será a nossa atividade? Alguém poderia prever a pandemia e, junto com ela, novas perspectivas de pensar psicanálise? Referenciando mais uma vez Freud na obra anteriormente mencionada, suportar a vida é e será sempre o primeiro dever de todos os viventes. Recordemos a antiga sentença: se queres conservar a paz, prepara-te para a guerra. Seria oportuno, então, modificá-la assim: se queres suportar a vida, prepara-te para a morte. Por isso, é preciso falar e pensar sobre a morte, porém, sem buscar antecipá-la. Em entrevista de 2011, o diretor dinamarquês Lars von Trier afirmou que o sofisticado longa Melancolia fala sobre o insuportável da vida e que o filme não é tanto pelo fim do mundo, mas sobre um estado mental. Qual o estado mental de Lise nesse trecho? É sábado à noite, nós estamos quase naquele ponto em que começa a ser domingo de manhã e eu estou enrolada em posição fetal no chão do meu banheiro. O chifão preto do meu vestido contra os ladrilhos totalmente brancos deve me fazer parecer uma poça suja. Eu não consigo parar de chorar. Pudera os pais se interessassem pelos gostos dos seus filhos, inclusive música, livros, temáticas, sem pender para um obsessivo controle parental ou para a completa indiferença. Mas, por ser justamente nisso que dispõe de vasto material para conhecê-los intimamente e entender sua linguagem. A banda Velvet Underground, por exemplo, formada em 1964, permaneceu com Lou Reed na voz e na guitarra até 71. Estourando com sucesso Sweet Jane, Doce Jane. Sempre há algumas mães más que vão te dizer que a vida está cheia de sujeira, as crianças são as únicas que ficam vermelhas, porque a vida é morrer. Não dá para dizer que são apenas os pais, as substâncias psicoativas, Harvard e a exigência de decidir o que se quer para sua vida aos 18 e 19 anos. Não são tão somente as pílulas, nem o corpo, nem os amigos ou os avós. Tampouco o rock and roll e suas letras implicantes, tristes e revoltosas. Nem é estritamente a garota, mas o modo como toda essa conjuntura se dinamiza, como se opera com o desejo e o maior dilema do ser humano, amar e ser amado. E como se sente amar e ser amado. Ruby, você sabe o que é amar de verdade? Também não devemos tomar Lise como um estereótipo de um depressivo típico. O modus operandi é singular. Importante ponderar sobre predisposição genética, estrutura psíquica, o próprio potencial de dependência das substâncias e o meio cultural no qual está inserido o sujeito. No caso de Lise, é imprescindível considerar o abuso de álcool e substâncias psicoativas, adicção à ritalina, metilfenidato, o estimulante mais vendido no mundo que ela triturava e cheirava, adicção à heroína, à cocaína, para além da medicação psiquiátrica, lítio, Prozac, desipramina, Desirel. Abuso de álcool, êxtase e um devaneio na festa. Uma fantasia envolvendo o próprio rockstar. Ele está dentro de mim, onde ninguém nunca esteve antes, num lugar escuro e secreto. O que lhe rendeu o Prêmio Universitário de Jornalismo da revista Rolling Stone, 1985, em uma publicação no Harvard Crimson, jornal universitário. Transferência do pai ao cantor? Bem que se parece. Mas a partir deste ponto algo se perdeu. Era perfeito antes.
Sei que posso conseguir de volta. A obsessão por ter que escrever de novo um texto incrível e original e a mente rodando tão rápida quanto o disco de vinil. Pobre Liz. Vamos passear pela dinâmica familiar. A mãe, sou eu que pago sua psiquiatra. Olha quantos recibos. Vou pagá-la de volta algum dia, replicava a filha. Quando Donald me deixou, acho que esqueci de você. Você era apenas uma criança. Eu era tão focada em você, queria tanto para você na sua vida. Você chegou quando eu estava com tédio. O que há de errado com você? Eu não entendo você, Liz. Droga. Eu não sou seu maldito macaco Príncipe, mãe. Minha mãe participou demais da minha vida. E mais tarde, a dedicatória no livro. For my mom, Loveling. Para minha mãe, com amor. Síndrome de Munchausen? Transtorno narcisista patológico? Ou simplesmente o narcisismo que acaba de renascer? Os dilemas do amor. Sobre a filha, portanto, é projetada toda a perfeição não realizada pela mãe. Você queria que eu fosse tudo, e tudo eu não posso ser. Sim, Freud. O comovente amor parental, no fundo tão infantil, não é outra coisa senão o narcisismo dos pais que acaba de renascer. Ou o mal de Manoni. O filho, destinado a preencher a falta de ser da mãe, não tem outra significação senão existir para ela e não para si próprio. Depois, a transição dos pais. A violência na casa da mãe, a violência na casa do pai. Ambos brigando no telefone por causa da criança. E mais tarde, o artigo escrito para Seventeen Magazine sobre como seu pai desapareceu, com um final feliz distorcido para a história que eles queriam. Inversão de papéis, omissão, falsas promessas, a tentativa do amor. Minha mãe, sinto meio que desistiu de mim. Meu pai nunca foi aquele para quem eu corri. Nós conversamos pela última vez há alguns anos. Eu nem sei onde ele está. O encontro com o pai depois de anos sem vê-la. Não vai lhe custar nada assinar os papéis da doutora Sterling. Isso é responsabilidade da sua mãe. Eu achei que tudo aquilo tivesse passado. Ao que Lizzie reivindica. Você quer que eu corte os meus pulsos para ser qualificado como caso de vida ou morte? O paradoxo do amor. No meio de tudo, o terapeuta infantil. Dr. Isaac me preveniu, disse que você se isolaria, ficaria no seu quarto o dia todo. Qual o resultado disso para Lizzie? Costumava desejar para não melhorar, para cortar os meus pulsos e ficar muito pior, a ponto de cair em alguma enfermaria de saúde mental, onde a real ajuda poderia ter sido possível. E já caminhando para o final, e é assim que a dor vai atingindo um nível insuportável. Não é de repente, mas gradualmente e depois rapidamente. Lembram disso? Enfrentamentos, raiva contra si e a doutora Sterling após a intervenção. Você quer parar o remédio? Presencia a paciente tentando cometer suicídio no banheiro, em pleno consultório. E então, surpresa, os imprevistos que nos marcam, a inesperada aparição da filha ainda criança e a psiquiatra mãe que a pega no colo. Lizzie desaba. Era isso que eu tentava dizer o tempo todo. Apenas me ouça. Citando Freud em conferências introdutórias sobre a psicanálise, 1916-1917. As informações que uma análise requer serão dadas pelo paciente somente com a condição de que ele tenha uma ligação emocional especial com seu médico. Citando Liz, Jane Sterling, médica, era a única coisa entre mim e o suicídio. Eu gostava dela porque ela tinha ido para Harvard, como eu, no início dos anos 70. Parecia levar uma vida honrada e estável, que fazia sentido para mim, ao contrário de tantos terapeutas que conheci, que parecem ter escolhido sua profissão principalmente como uma forma de exorcizar seus próprios demônios. Da alegria ao choro, todos os relacionamentos da granada humana Elizabeth Urtzel explodem como a challenge no ar, que ela assiste de uma cama de hospital enquanto a mãe é assaltada e depois recusa analgésicos. Será que nós somos parentes? Transtorno de personalidade borderline? Transtorno maníaco-depressivo bipolar? Depressão como comorbidade? Nunca saberemos. Nada restou. Além do impacto, como o ônibus espacial de 100 toneladas e $1 bilhão que explode no ar 1 minuto e 12 segundos depois de decolar. Citando-a. Se minha vida pudesse ser como nos filmes, queria que um anjo chegasse até mim como faz com James Stewart em It's a Wonderful Life e me convencesse a não cometer suicídio. Sempre esperei por esse momento de verdade para me libertar e mudar minha vida para sempre. Mas ele não vem. Não é assim que acontece. Todos os remédios, toda terapia, brigas, raiva, culpa, rave, pensamentos suicidas, tudo isso era parte de um processo de recuperação lento.
Da mesma forma que desmoronei, eu voltei a me levantar, gradualmente e depois, rapidamente. O remédio não me levou à cura, Deus sabe disso, mas me deu tempo para respirar, o que me permitiu começar a escrever de novo. Só que dessa vez, minha vida não dependia dele. Antes que digam, juro que não queremos culpabilizar os pais. Convoco o filósofo francês Comte Sponville em defesa no pequeno tratado das grandes virtudes. Se nem todos os sofrimentos se equivalem, se há inclusive maus sofrimentos como o do invejoso diante da felicidade do outro, nem por isso deixam de ser sofrimentos, e todo sofrimento merece compaixão. Depois, uma vida intensa. A mudança de Elizabeth Urtzel de Nova York para a Flórida, o lançamento de outro livro, Cadela Beach, em louvor de mulheres difíceis, cancelamento de entrevistas, publicações. Não cumprimento de prazos e sua última obra, mas agora, outra vez, uma memória da adicção, de 2001. Fiz uma carreira com minhas emoções. Geração Prozac era um livro sobre Harvard e não sobre depressão. Mas tudo nele era sobre estar deprimida. Então isso mudou. E para não dizer que não falei da pulsão de morte, fico com o psicanalista Christian Dunker, recordando Freud em Além do Princípio do Prazer. A pulsão de morte, apoiada no processo de criação e transformação, para além da destrutividade pura e simples da agressividade caricata. Os complexos inconscientes continuam os mesmos. A medicação psiquiátrica não é a pílula da felicidade. Até hoje não foi possível encontrar uma poção mágica capaz de resolver todos os problemas existenciais. O que eu realmente preciso, o que realmente procuro, não é algo que posso articular, não é verbal, preciso de amor. Preciso do que acontece quando seu cérebro desliga e seu coração liga, diz Liz. Para enfim finalizar, sem jamais esquecer do pai da psicanálise, tomo emprestada a epígrafe de A Interpretação dos Sonhos, 1900, quando Sigmund Freud extrai da Eneida de Virgílio a expressão Flectere sine quel superos aqueronta movebo. Se não posso dobrar os deuses celestes, moverei as águas do inferno, como símbolo do barqueiro que levava os mortos na travessia da vida para a morte. E que alegoria mais precisa para o sofrimento que nos atravessa, para a angústia de viver, que nos transforma e coloca sempre a vida em movimento. Muito obrigada a todos e até a próxima.